Fala pessoal, como que vocês estão? Como vocês se encontram? Eu tô cansado. Trabalhei o dia inteiro, mas hoje é dia de estudo aprofundado de Atos capítulo 5. E não vou me demorar, não vou dar explicações, tá sendo bênção. Compartilha com seus amigos, deixa um likezinho aí pra fortalecer a gente, porque no final a gente passa 2 dias estudando esse capítulo pra poder passar pra vocês. Se tiver ruim, manda nos comentários. Vitão, tá ruim, melhora isso. Fala mais devagar, fala mais rápido. Tá enjoativo. Dá seu feedback para poder melhorar, tá bom? Deus abençoe. Vamos começar? Vamos começar sem mais delongas, né? Eu quero começar fazendo uma introdução de Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 começa, é muito louco, porque Atos capítulo 5, ele começa com um contraste com o final do capítulo 4. O capítulo 4 finaliza com um homem chamado Barnabé vendendo tudo o que ele tem e dando aos pés dos apóstolos. A maior oferta da história da igreja, até aquele início, tinha sido dada por Barnabé. Então, o Atos capítulo 5 ele é um contraste com o Atos capítulo 4. Acaba Atos capítulo 4, você que já viu isso tudo, você lê o final do capítulo 4, é Barnabé entregando tudo aos pés dos apóstolos. E Atos capítulo 5 começa com uma oferta diferente, com outra pessoa entregando nem tanto assim, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na história da igreja é que se o diabo não for destruir a igreja de fora para dentro, o diabo vai tentar destruir a igreja de dentro para fora. Como assim? A gente tem que entender claramente no capítulo 5 que a oferta maldosa, a oferta hipócrita de Ananias e Safira, ela foi um ataque de Satanás de dentro para fora. Se Satanás não conseguiu parar a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja dos apóstolos, a igreja de Cristo, que tinha começado ali, ela só estava crescendo, ela só bombando, ganhando almas, pregando, sinais, prodígios, maravilhas, com perseguição, prendendo os caras, açoitando os caras, prendendo eles, perseguindo eles, ameaçando eles, intimidando eles. O diabo vai tentar parar a igreja de dentro para fora. Como que o diabo quer parar a igreja de dentro para fora? Colocando hipocrisia dentro da igreja. Por que as pessoas têm repulsa de igreja muitas vezes nos dias de hoje? Porque a igreja é hipócrita, não é porque ela é séria. Não é porque ela condena o pecado, porque isso a igreja faz mesmo. Às vezes as pessoas elas não perseguem a igreja porque a igreja é ruim. Às vezes as pessoas têm repulsa de igreja, há um freio no avanço do evangelho verdadeiro, porque os cristãos são hipócritas. O cristão às vezes condena, a pessoa é isso, é aquilo, condena homossexuais, mas assiste pornografia. A pessoa, ela condena práticas erradas, mas sabe? A pessoa, ela condena aquilo que ela faz em oculto. Ela condena em público, ela condena em postagens aquilo que ela faz em oculto. Esse é um jeito que o diabo age na igreja, através dos próprios cristãos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando o diabo não conseguir parar a igreja por meio de perseguição, ele vai tentar parar a igreja de dentro para fora, tentando irmãos da igreja a serem hipócritas. E foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Veja que lindo, né? O gesto de desprendimento de Barnabé despertou a admiração dos crentes. Só que sempre quando existe alguém na igreja que está se destacando, ele gera duas coisas. A admiração dos crentes pro lado bom e a admiração dos crentes pro lado ruim. Sempre que alguém está se destacando na igreja, pode ter gente que vai, puxa, esse cara é o cara, eu vou seguir o exemplo dele. E pessoas que vão falar assim, esse cara é o cara, eu vou invejar esse cara. Então nós temos que entender isso, que Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus, ele levanta pessoas dentro da igreja, mas quando ele levanta pessoas dentro da igreja, se Deus começar a te levantar como uma referência, você vai ter amigos dentro da igreja, você vai ter inimigos dentro da igreja. Infelizmente a igreja é formada de seres humanos e é assim que acontece. Ele trouxe a admiração dos crentes. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira, membros da igreja de Jerusalém, cobiçaram a mesma honra. Só que o engraçado é que eles cobiçaram a mesma honra, mas eles não cobiçaram o preço que Barnabé pagou de vender tudo que ele tinha. E você vê que Jesus, ele bate muito nos fariseus. Ele fala assim, vocês são hipócritas, né? Mateus 6, versículo do 1 ao 6 e do versículo 16 ao 18, do capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus bate nos fariseus. Viu, não quero que vocês sejam hipócritas, que vocês ofertam para todo mundo ver, que vocês fazem jejum para todo mundo ver. Só que agora, quando dentro da igreja de Cristo estava acontecendo tudo isso.
E agora que dentro da igreja, desse Senhor da glória, tem hipocrisia também. Será que Jesus vai passar pano? De forma nenhuma, porque o pecado que Jesus condenou dos fariseus, ele também condenou na igreja. O primeiro caso de hipocrisia, ele condenou de forma tão severa que ele matou duas pessoas. As pessoas perguntam, quem que matou Ananias e Safira? A Bíblia vai falar que foi Deus que os matou. Como assim? Deus mata pessoas? Deus de amor? Jesus é o Deus de amor. Jesus, o Cristo, o Senhor. Ele matou duas pessoas que viveram na hipocrisia. Porque sempre quando Deus derrama o seu poder, sempre quando Deus derrama prodígios, maravilha, quando Ele derrama doses de amor ao seu povo, sinais, curas, maravilhas, as pessoas também têm que entender que Ele é santo e que elas não podem fazer de qualquer jeito. Você vê que coisa. Será que Jesus ele ia bater também nas pessoas que tinham hipocrisia dentro da igreja dele? Sim. Você vê que ele usa aquele exemplo em Mateus 23, 27 dos sepulcros caiados, né? Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são cheios de sujeira, de imundícia. E será que a igreja de Cristo, hoje em dia, ela tem sido mais hipócrita do que verdadeira? Será que é o jeito que a gente oferta, o jeito que a gente ora, o jeito que a gente busca, o jeito que a gente faz no reino de Deus é um jeito que realmente tem agradado a Deus? Será que a gente tem sido sepulcros caiados? Porque Deus tem visto isso. E Deus matou duas pessoas. No início do capítulo 5 a gente já vai começar a ver. Vamos ver. Em primeiro lugar, veja a hipocrisia deles. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Pega a sua Bíblia aí. Veja que coisa. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safiras não eram pessoas desclassificadas. Elas receberam o Espírito Santo, eles estavam no Pentecostes, eles viram sinais, eles viram as curas, eles viram tudo. E você vê que coisa, né? Eles tiveram o ímpeto de imitar Barnabé, só que eles quiseram tentar um meio termo. E eu sempre falo, copiando uma frase do Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, que diz assim, ó, você que não vai dar tudo, não entra na fila de quem está dando tudo. Se você vem na igreja para ir no meio termo, não queira entrar na fila de quem está entregando tudo, cara. Não queira ter as mesmas vitórias de quem está entregando tudo. Não queira ter as mesmas experiências de quem está entregando tudo. Não dá para você entrar na fila do Barnabé se você não vai entregar tudo igual Barnabé. Né? O amor deles era falso. Estavam cheios de egoísmo. Buscavam louvores dos homens e reconhecimento por parte das pessoas. Ananias e Safira estavam mancomunando na mentira. Queriam glórias pessoais, eram hipócritas e falsos filântropos. Quantas pessoas entram na igreja com esse sentimento de falso filântropo? Quer ser o bonzão da coisa, quer ofertar mais, mas na verdade ele quer atenção para si. Tem muita gente que, às vezes, é uma pessoa bem de vida, só que ela não tem tanto reconhecimento. Ela vem para uma igreja, ela começa a ofertar, ela começa a destacar nisso, ela começa a investir na igreja financeiramente, e muitos pastores caem na besteira de ficar dando glória para eles além do que eles merecem. Sabe? Às vezes eles querem só atenção para si. E eu tenho um colega que ele é empresário e ele mudou de igreja porque numa outra igreja o pastor dava mais moral para ele porque ele era um empresário. Na outra igreja não. Na outra igreja as pessoas não davam tanta orelha para ele. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem gente que vai para a igreja, e na igreja de Atos também tinha isso, porque eles querem se mostrar importante, ter reconhecimento pessoal. Não procure Jesus se você quer ter reconhecimento pessoal. Jesus falou assim, ó, o mundo vai odiar vocês. Se você vai viver um verdadeiro evangelho, não seja carente de reconhecimento pessoal. Busque a glória que vem de Deus, como diz João 42, 41 e 42, né? Que existiam pessoas que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E tem pessoas assim na igreja. Eles eram falsos filântropos. A hipocrisia, veja esse texto, a hipocrisia é a dissimulação deliberada. A tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que somos mais espirituais do que na realidade somos. O nome Ananias significa Deus é cheio de graça. Mas Ananias descobriu que Deus é cheio de zelo, né? E Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou-a feia. Você vê que coisa, né? Eles viveram eles estavam junto com os apóstolos. É impressionante por que eles fizeram isso, né? E você vê que esse texto, esse trecho em grego, né, que quer dizer nospisomai em grego, é o mesmo termo que foi utilizado para falar de quando Acã roubou, pegou para si, se apropriou das coisas lá em Jericó, roubou algumas coisas e ele foi apedrejado. Então a mesma palavra que foi usada para Acã quando ele roubou algo que não era dele, foi usada para falar quando eles se apropriaram daquilo que não era dele, Ananias e Safira. Olha que pesado. Em segundo lugar,
Veja no capítulo, versículo 3 e 4 agora, de Atos. A hipocrisia desmascarada. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração esse desígnio, não mentisses aos homens, mas a Deus? Você vê que coisa, né? Satanás entrou na cabeça desse cara, meu. E o terrível é saber que Satanás pode entrar na minha cabeça e na sua. Às vezes a gente está na igreja e as motivações nossas não estão corretas, né? Veja essa frase de Adolfo Paul. Que fato horrível, um coração anteriormente repleto do Espírito Santo, agora está cheio de Satanás. Isso é possível. Não temos direito a qualquer atitude autoconfiante. Tem muita gente que acha que é alguma coisa, cara. Toma cuidado, velho. A gente é passível de erro. A gente é passível de a gente ser cheio do Espírito Santo hoje e amanhã a gente está cheio de diabo dentro de nós, velho. Cheio de mentira, de egoísmo, de inveja, de um monte de praga. Por isso que a gente tem que ter muita humildade e sempre se colocar na presença de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Porque nós temos motivações equivocadas. Todos nós, você que está me ouvindo, você tem motivações equivocadas. Eu que estou fazendo esse vídeo, eu tenho motivações equivocadas. Nós precisamos tratar isso em Deus todos os dias, porque nós somos equivocados. Nós erramos. Nós fazemos coisas boas, mas por trás só Deus peça o nosso coração. E você vê, né? Ananias cometeu um pecado ainda mais grave do que mentir ao Espírito Santo. Ele literalmente, esse texto diz que Ananias, como é que Satanás encheu seu coração para falsificar o Espírito Santo? Essa é a tradução, falsificar o Espírito Santo. O pecado dele não foi apenas mentir ao Espírito Santo, mas tentar falsificar o Espírito Santo, buscando representar sua fraudulenta ação como se fosse divinamente inspirado. Ele quis colocar que esse jeito de se aparecer dele com a oferta era algo que Deus estava inspirando ele. Nossa, que loucura. Mas veja que louco. Veja essa frase aqui, ó. Seu pecado foi dar parte, dizendo que estava dando tudo. Seu pecado foi mentir ao Espírito e enganar a igreja. Por trás da hipocrisia de Ananias estava a atividade sutil de Satanás. Você vê que coisa. Ananias não teria cometido nenhum pecado se ele não tivesse vendido nada. Se ele não tivesse dado nada, ele não teria sido morto. Se ele não tivesse ofertado, se ele tivesse ficado na dele. O pecado não foi ofertar, o pecado foi mentir. O pecado foi a motivação por trás. O pecado foi enganar a igreja. Esse foi o pecado, a motivação. Quando Pedro declarou que Ananias teve parte do dinheiro, ele emprega o verbo, como disse, nos pisomai, que significa apropriar-se indevidamente. A mesma palavra foi usada na Septuaginta em relação ao roubo de Acã. E na única outra ocorrência do Novo Testamento, em Tito 2,10, né? Está falando de roubo, de apropriação indébita. John Stott diz que o problema de Ananias e Safira foi a falta de integridade, né? Eles não eram apenas avarentos, mas também ladrões e mentirosos. Queriam o crédito e o prestígio da generosidade sacrificial, sem terem de arcar com as inconveniências. Assim, a motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar o próprio ego. Quanta gente dentro da igreja ofertando com motivação errada. Ofertando dinheiro para Deus abrir portas financeiras para ela. Ofertando com a motivação de que Deus vai dar mais. Ofertando com a motivação de as pessoas olharem para falar, olha, esse cara é generoso, hein? Que oferta, hein? Quanta gente aí fazendo viva para demonstrar uma falsa espiritualidade que a pessoa nem tem. Você vê que louco. Agora, ó, veja no versículo 5 e 6. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Você vê que coisa, né? Ananias morreu. Ananias morreu. E quem matou Ananias? Deus. É triste para você e para mim achar que o Deus que nos ama mata pessoas, né? Parece que não cabe na nossa cabeça pós-moderna que Deus, ele é amor, mas ele também é juízo. Deus é amor, mas Deus também é santo. Deus, ele perdoa pessoas, mas ele também julga pessoas. Você tem que entender isso. Você está se relacionando com Deus? A coisa é séria. A coisa não é brincadeira. Você deve arrumar a tua vida. Deus te ama, mas ele também é santo. E você vê, a motivação deles não era ajudar os pobres, era inflar o próprio ego. Eles queriam moral para eles. E a gente tem que entender uma coisa, né? Que o fim da hipocrisia é a morte.
Todo hipócrita está caçando morte para si. Se você levar um casamento hipócrita, só por fachada, é morte. Um dia vocês vão largar, um dia vocês vão ser escândalo. Você vai levar uma vida financeira de fachada, hipocrisia. Hipocrisia é você passar aquilo que você não é, velho. Vamos resumir assim. Sua vida financeira você quer levar na hipocrisia? É um estudo, mas já serve de uma aplicação pessoal pra você. Você vai se quebrar, mano. Você vai falir. E as pessoas vão ver você na miséria porque você tá querendo bancar o que você não é, mano. Outra situação. Você quer ser hipócrita? O fim da hipocrisia é a morte. Você quer ser hipócrita nos seus relacionamentos? Você vai parar sozinho. Você quer ser hipócrita? Continue. O fim da hipocrisia é a morte. Esse casal foi morto porque foram hipócritas. Mas você vê que coisa, né? Toda vez que Deus vai derramar o Espírito Santo dele de forma, um avivamento, ele derrama temor. Logo após. Você vê que em Levítico 10, Nadab e Abiú, por apresentarem fogo estranho ao Senhor, foram mortos. Tinha acabado de haver um grande avivamento. Ele tinha acabado de edificar o tabernáculo. Logo após, 2 sacerdotes morrem. Nadab e Abiú. Por quê? Apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não adianta, meu. Não é de qualquer jeito. Eles entram, Josué, capítulo 7. Eles acabam de entrar em Jericó, estão vencendo a batalha. O sonho está se realizando, estão conquistando a terra prometida. Acã inventa de pegar as coisas, capas, ouro. Ele inventa de pegar as coisas que Deus falou para não pegar. O que aconteceu? A família dele acabou apedrejada. Por que aconteceu isso, gente? Porque toda vez que Deus derrama a vitória, Deus não pode deixar que seja de qualquer jeito. Ele é amor, mas ele tem que mostrar que as coisas têm que ser feitas direita. As coisas têm que ser, quando é para Deus, não pode ter brincadeira. Não pode. Você vai se arrebentar. E não confunda. Se Deus estiver te usando, se as coisas estiverem dando tudo certo, porque vai chegar o momento que Deus vai derramar o juízo dele sobre você. Toda vez que Deus derrama um grande avivamento, ele derrama juízo logo após. Ele derramou Pentecostes e já derramou o juízo dele sobre Ananias e Safira. Então não confunda mesmo. Veja a hipocrisia combinada agora. Lucas registra, esse relato no versículo do 7 ao 10. Pega aí o versículo 7 de Atos. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Olha, ela morreu logo após, cara. Ela combinou com ele. Entrando, os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto com o marido. Veja, Ananias e Safira fizeram um pacto de mentira. Eles combinaram, viu? Vamos pegar para nós o dinheiro aí, ó. Se perguntar para você, você fala que você vendeu portanto. Cara, como que é difícil ver. Por isso que eu falo que você tem você é casado, você tá com alguém, você não precisa compactuar com o que ela faz. Você tem suas escolhas. Você pode falar: não, eu vou servir a Deus. Você quer mentir? Minta sozinha. Quantas vezes a pastora Wanda, ela me ajudou a não cometer erros. Ela me corrigiu aqui em casa. Ó, isso que você fez não foi legal. Por quê? Porque ela não precisa concordar com os meus erros. E é melhor você ter uma esposa ou um esposo que alerta você dos seus erros do que alguém que vai junto com você, fazendo besteira junto com você, que foi o que Safira fez. De repente, quando Ananias tivesse falado para ela: viu, nós vai vender, nós vamos dar uma migué, falar que nós vendeu por tanto, nós pega um tanto para nós, ela podia falar: ó, não vamos fazer isso não, isso é hipocrisia. Se ela fosse uma mulher que tivesse cabeça, ela podia dar um salve nele. Mas ela concordou em mentir junto, meu. Entrar em comum acordo não só para mentir ao Espírito Santo, mas também para tentar o Espírito do Senhor. No versículo 9 fala isso, que eles tentaram, O pecado deles foi planejado. Eles deliberaram agir de forma hipócrita. Houve uma aliança para o mal. Por isso, o juízo de Deus se repete em Safira. Veja agora no versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Ananias e Safira foram desmascarados. Eles amaram o dinheiro e o prestígio pessoal e perderam todos os seus bens e a própria vida. Com a hipocrisia desse casal, Satanás intentou destruir a igreja. Perceba que esse planinho de Ananias e Safira foi um plano de Satanás. Ele entrou na cabeça deles, cara. Foi um plano de destruir a igreja, mas Deus resolveu preservar a igreja e destruir os hipócritas. Você vê que lindo, Quando o diabo ele não consegue derrotar a igreja de fora para dentro, eu
não indico, tá? Eu não indico porque esse livro, ele é um livro que se você não tiver muita sabedoria, tem algumas coisas que são meio antibíblicas. Por exemplo, eu tenho um livro que chama Lealdade e Deslealdade. É do Dag Heward-Mills. E tem um apóstolo dele aqui na Noruega que se chama Robert Dudu. Eles são homens de Deus. Mas a cultura deles em Gana é uma cultura militarizada de pastores. E nesse livro Lealdade e Deslealdade, a igreja, quando eu participava, a igreja entrou numa onda de tipo assim, se você não desse risada do pastor pregando, você não era leal. Se você discordasse de algo que o pastor estava fazendo e fosse lá conversar com ele e falar, pastor, não achei legal, você já era desleal. Você criou uma atmosfera de medo. Mas tem uma parte desse livro que é uma parte boa, que fala da quinta coluna, e isso é real. Quando Deus, o diabo não consegue derrotar a igreja de fora para dentro. Ele persegue, ele humilha, mas a igreja permanece, os apóstolos estavam firmes, estavam aguentando a perseguição, então a igreja crescia ainda mais. Mas ele vai tentar derrotar a igreja de dentro para fora, usando pessoas lá dentro para espalhar a hipocrisia no meio deles. E aquela hipocrisia ia trazer destruição para eles, porque as pessoas sabem quando a gente é hipócrita ou não. Você acha que a pessoa não sabe quando está mentindo? Você acha que as pessoas não veem quando você é hipócrita? Você acha que as pessoas não sabem o que é real e o que não é? Meu, não adianta. Não adianta. E Deus resolveu preservar a igreja e destruir os hipócritas. É importante destacar que nesta narrativa, que a palavra igreja aparece pela primeira vez em Atos. Quer dizer, a igreja não vai perder. A igreja, Deus ele vai proporcionar um avivamento, uma peneira para tirar quem é hipócrita de dentro, meu. E ele fez isso. Você vê que lindo, né? Agora, a gente aprende uma coisa do capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Hipocrisia dá em morte. Quando o diabo não consegue derrubar a igreja por meio de perseguição, ele vai tentar usar os próprios irmãos da igreja para serem hipócritas e destruir a igreja de dentro para fora. E toda hipocrisia, toda motivação errada, Deus ele não vai deixar barato. Deus ele não julga só a sua ação, ele julga a sua motivação, que é por trás da sua ação. O que te motiva a agir. Deus julga seu coração. Então, eu até falo para você, pare de ofertar, de ajudar os outros. Pare se a sua motivação não está alinhada em Deus. Se o seu coração não está se satisfazendo em Deus. Porque facilmente você pode fazer coisas para Deus, tendo motivações obscuras por trás disso. Pare toda vez, quando você for no seu secreto, em oração, e peça para Deus, Deus, trata as minhas motivações. Trata o quem eu sou por trás de tudo. Porque a nossa motivação é enganosa. Beleza? Agora do versículo 12 ao 16, a primeira coisa que a gente tem que anotar aqui é a manifestação do poder de Deus por meio da igreja. Você lembra que no capítulo 4 eles oraram e deu um boom, um barulho, um estrondo, e encheu o Espírito Santo ali em todos no capítulo 4? E você vê que logo eles oraram para que Deus derramasse o Espírito dele, fizesse sinais e o evangelho crescesse, né? E você vê que no versículo 12, veja, sinais e prodígios entre o povo, né? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Costumavam todos reunir-se de comum acordo no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão é um lugar, né? Ali em Jerusalém, que eles se reuniam, né? Eles se reuniam para cultuar Deus e estava crescendo, cara. Tava tendo sinais, prodígios e maravilhas. É importante destacar que os sinais e prodígios eram credenciais do apostolado. Essas credenciais são agora sendo usadas, Adolf Paul diz que um apóstolo não é apenas um pensador, um professor, um filósofo, alguém que é um formador de opinião. Um apóstolo, ele é um embaixador de Cristo aqui na Terra. Ele guia pessoas, como se fosse o reino de Deus, alguém que administra o reino de Deus. Ele é embaixador, de Jesus aqui na Terra. Ele não só prega, não só faz milagres, mas ele age como se ele estivesse representando o próprio Cristo aqui na Terra. Isso é muito importante a gente relatar. Você vê que Justo Gonzalez acrescenta que a frequência das histórias de milagres no livro de Atos levou muitas pessoas a negar a historicidade do livro. Tem muita gente, né, que nega que tudo aquilo aconteceu por conta que tem muito milagre em Atos. Só que, cara, desculpa, mas é Jesus, então os milagres são frequentes, os milagres acontecem, não tem como. Sente e chora, se você é cético, sente e chora, porque o milagre ainda acontece, até hoje. Você vê que Rudolf Bultmann diz: é impossível usar a luz elétrica e o rádio, beneficiar-nos dos remédios modernos e das descobertas cirúrgicas, e ao mesmo tempo acreditar no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Eu discordo
Eu discordo de Bultmann, porque a gente tem que entender que o Deus que criou o universo interfere no universo quando ele quer, onde quer e conforme a sua soberana vontade. Os milagres não são apenas possíveis, eles são frequentes. Deus opera milagres hoje e operava lá. Bultmann fala que se você está num mundo pós-moderno, de luz, de celular, de tecnologia, de cirurgias médicas, você não pode acreditar no Jesus do Novo Testamento, de milagres, de espíritos. Cara, Jesus, ele age e ele interfere até nos nossos dias modernos, tá? Você tem que entender isso. E a primeira coisa é por que esses milagres aconteciam? Primeiro, para demonstrar a compaixão de Jesus em suprir as necessidades humanas. Segundo, apresentar suas credenciais como filho de Deus. Terceiro, transmitir verdades espirituais. Os milagres não eram, como eu já disse, os milagres não são o evangelho. Os milagres, eles são a demonstração do poder de Deus para abrir portas para o evangelho, para chamar pessoas para ouvir o evangelho. Mas Deus, ele é um recurso adicional para trazer pessoas para ouvir o evangelho. Mas milagres não são salvação. Milagres não salvam. Milagres acontecem porque Deus é poderoso para fazer milagres. Mas milagres não salvam. Milagres não são o evangelho. Tanto é que o meio usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento e a fé salvadora é a pregação da palavra. Em 1 Coríntios 1:21 fala que conviu a Deus, né? Era conveniente a Deus que as pessoas fossem salvas por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Então, por meio da loucura da pregação é que Deus chama pecadores ao arrependimento. Você tem que entender isso. Milagres não são o evangelho. Tem igreja que está cheia de milagres, mas as pessoas não estão sendo salvas, elas estão saindo de lá curadas e indo para o inferno. Os milagres, eles só abrem porta. Tem gente que... A igreja tem o dia do milagre, todo mundo tem milagre, cura e acontece um monte de coisa. Mas não tem pregação do evangelho, não adianta nada. Milagre, ele tem que ser acompanhado de uma mensagem do evangelho. Pregação, arrependimento, né? Os milagres provocaram dois resultados interessantes e opostos. Num extremo, uma reserva temerosa. No outro, grandes sucessos missionários. Essa é a realidade que vemos nos dois pontos seguintes. Versículo 13, ó. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Houve duas coisas. O povo, alguns do povo eram covarde. Porque eles não ousavam se juntar a eles porque tinham medo de terem represálias. Mas, ao mesmo tempo, eles admiravam. Eles falavam assim, não tem como a gente não admirar os cristãos. Não tem como a gente não admirar a igreja. Eles fazem grandes coisas. Eles curam cegos, eles curam enfermos, eles libertam pessoas, eles alimentam pobres. Como nós vamos criticar eles? Eles admiravam a igreja. Isso é legal, porque a igreja ela tem que estar num bairro e as pessoas têm que gostar dela. A igreja tem que estar no bairro, tem que fazer diferença no bairro que ela está. Ela tem que ser uma luz ali, um porto seguro. As pessoas falam assim, poxa, ali eu posso, eles são fera. Ali eles não estão de brincadeira não, eles realmente fazem diferença aqui. E esses milagres fizeram duas coisas. A primeira era que eles excluíam os covardes, né? Porque a galera não queria se juntar a eles, por conta do medo. Mas ao mesmo tempo, os corajosos, os eleitos, se juntavam a eles. Então o milagre trouxe dois efeitos. Expeliu covardes, porque a galera só admirava, e tem muita gente assim nos dias de hoje, né? Admira o evangelho, admira Jesus, mas é covarde, porque ela não quer abandonar a sua vida de pecado, ela não quer abandonar a sua vida, os seus ideais, as suas ideologias para seguir o evangelho. Então ela fica no meio termo. Eu admiro muito, eu simpatizo com a igreja. Já viu essa conversa? Olha, eu simpatizo bastante com a igreja, tá? Eu gosto muito, respeito, tá? Não adianta nada, eles também respeitavam a igreja, mas eles não queriam se entregar ao Senhor da igreja mesmo. Agora veja, no versículo 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor. O historiador Lucas deixa de usar cifras específicas para referir-se ao crescimento da igreja. Você lembra que no começo ele começa a falar, juntou 3.000, ganhou 3.000 pessoas a primeira pregação, aí na segunda se junta 5.000, e agora ele não usa mais um número específico, porque a igreja estava crescendo de uma forma tão grande que ele colocou, a igreja crescia mais e mais. A igreja já tinha alcançado um patamar que não dava mais para contabilizar as pessoas que tinham buscado o Senhor. Veja que louco agora. No versículo 15 e 16, ao ponto, a igreja crescia mais ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Quer dizer, a sombra de Pedro estava curando.
Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. Todos eram curados. Então, um avivamento, ele vem acompanhado de sinais de libertação, onde demônios são expelidos das pessoas, onde pessoas estão vivendo presas a espíritos malignos, a superstições, a hábitos, a mentiras, e elas são libertas por Deus. Então é muito bacana isso, porque avivamento, ele vem acompanhado disso, libertação, cura, sabe? E você vê que coisa, o ressuscitado e exaltado é o mesmo Salvador dos evangelhos, dando prosseguimento à sua obra por meio dos seus mensageiros. Quer dizer, Jesus continuava vivo. Qual é a prova disso? Ele enviou os apóstolos para fazer as mesmas coisas que ele fazia. Essa era a prova maior, que Jesus ainda estava entre eles. Esses milagres atestavam o poder do Cristo ressurreto, manifestado por intermédio dos apóstolos. Pedro é poderosamente usado por Jesus, tanto para pregar com intrepidez, como para realizar curas e prodígios. John Stott enfatiza que se retratava de uma notável demonstração do poder de Deus para curar e libertar seres humanos. Assim como o episódio de Ananias e Safira havia sido uma demonstração de seu poder para julgá-los. Quer dizer, o evangelho estava crescendo tanto que Deus, com uma mão, estava curando pessoas, salvando pessoas, com a outra mão também estava julgando a igreja. Então, a gente tem que entender uma coisa, que às vezes o mundo quer julgar a igreja, né? O mundo quer atacar a igreja, mas a igreja tem alguém com uma mão muito pesada que o julga. Que é o próprio Senhor da igreja, o Cristo. Deus também julga a igreja. Às vezes você fala assim, nossa, mas às vezes acontece tanta injustiça, meu. E às vezes Deus tá julgando. Você acha que Deus não pesa a mão em pastores? Você acha que Deus não julga e não chega junto em pessoas que não estão vivendo o verdadeiro evangelho, que estão roubando pessoas? Você acha que não? Então, com certeza, saiba que o dono da igreja, ele também age em favor da igreja, tanto para curar pessoas, para agir com amor, tanto para agir com justiça. Beleza? Agora eu quero analisar aqui do versículo 17 e 18. Ó. Levando-se, porém, um sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Olha, os saduceus de novo. Lembra que os fariseus perseguiram Jesus quando Jesus estava vivo? E em Atos, os saduceus estavam perseguindo Jesus agora, os apóstolos. Os saduceus foram os que mais perseguiram os cristãos no início da igreja. A seita dos saduceus tornaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Mais uma vez, a iniciativa contra os apóstolos foi tomada pelo sumo sacerdote e pelo grupo dos saduceus dentro do Sinédrio. Lembra que os saduceus no capítulo 4 de novo tinham prendido Pedro e João, e agora eles não tinham só prendido Pedro e João, agora eles prenderam todos os apóstolos. Agora todos os apóstolos foram presos e recolhidos à prisão pública, juntamente com outros criminosos, como pessoas nocivas à sociedade. Adolf Paul diz que desta vez a situação poderia evoluir para a pena de morte. O sumo sacerdote e seus aliados, tomados de inveja, pensaram que podiam estancar o fluxo da obra de Deus com ameaças. Não sabiam que a obra de Deus é irresistível e ninguém pode deter o braço do Senhor onipotente. Versículo 19 e 20, veja. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentava-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Os anjos são ministros de Deus, que trabalham em favor dos que herdam a salvação. Hebreus 1,14. O ministério deles pode ser visto tanto no Antigo Testamento, 1 Reis 19, do 5 ao 8, quanto no Novo Testamento. Né? Você vê que os anjos, eles trabalham para nós. Eles são enviados por Deus para nos ajudar. E o anjo de Deus lhe ofereceu livramento e comissionamento, ou seja, os apóstolos não foram libertados da prisão simplesmente para escapar. Eles já foram libertados da prisão, já para ir atrás de pregar o evangelho de novo. Ó, sai daqui, já vai pro templo, tá? Vocês não vão... Tem gente que recebe libertação de Deus e fica vegetando. Não, os apóstolos, eles receberam libertação de Deus ali, o anjo libertou eles da cadeia e já levou eles pro templo. Vai pregar. Esse é o trabalho de vocês. Né? Agora veja, no versículo 21 ao 26, leia com calma esse texto, que agora o povo vai ficar perplexo, né? Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou:
Eis que os homens que recolheram no cárcere não estão no templo, estão ensinando o povo. Nisto, indo ao... eu errei. Eis que os homens que recolheram no cárcere estão no templo e ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Né? A primeira vez foi com violência, cheio de inveja. Mas quando viram que o povo era muito amigo dos apóstolos, porque eles estavam curando pessoas, eles levaram na boa, viu? Vamos para a prisão. E você vê que os apóstolos não resistem à prisão? Por que será? Por que será que o povo de Deus não resiste à prisão? E vai de boa? Geralmente quem é de Deus vai de boa quando está sendo justiça, porque sabe que quem julga com justiça está por trás de tudo. Eles já sabiam. Eles saíram da cadeia, o anjo vai para pregar. Quando for chamar eles de volta, eles já sabiam que Deus estava no negócio. Poxa, um anjo foi nos libertar. Se precisar aprender a gente de novo, Deus manda outro anjo, se ele quiser que ele nos livre. Com essa confiança que a gente deve pregar o evangelho, sem medo de ser excluído, sem medo de que as pessoas não nos amem, sem medo, porque as pessoas estão precisando do evangelho, né? Agora veja que coisa louca. Os saduceus, seita da qual procediam o sumo sacerdote e toda a classe sacerdotal, não acreditavam em ressurreição, que era o tema central da pregação dos apóstolos. A ressurreição de Cristo era o tema central da pregação dos apóstolos, e os saduceus não criam na ressurreição. Né? Os saduceus não acreditavam em anjos, e agora o anjo de Deus abriu a porta do cárcere e soltar os apóstolos. Quer dizer, Deus estava quebrando os saduceus no meio. Já. Não. Vocês não acreditam que Jesus ressuscitou? Vocês não acreditam em ressurreição? O nosso Deus, a pregação central nossa é que o nosso Senhor ressuscitou. E Ele vai nos ressuscitar no último dia. Ah, vocês não acreditam em anjos, em seres espirituais? Um anjo nos libertou da cadeia. É muito legal ver assim, os apóstolos sendo usados por Deus para quebrar os saduceus, né? A crença dos saduceus. O Sinédrio se viu agora num beco sem saída. Os líderes judaicos estavam encurralados. As evidências reprovavam a sua teologia e a interpretação dos apóstolos desafiava o seu poder. Conforme enfatiza Adolfo, o evangelho não deve fugir para a clandestinidade, mas ser proclamado publicamente. Esse relato do Adolfo Paul, que o evangelho não deve surgir para a clandestinidade, eu concordo, tem que ser pregado com toda a interpretação. Mas, por exemplo, em países que o evangelho é proibido, por exemplo, tem califas no Irã, no Afeganistão, enfim, alguns países que o evangelho é proibido, por lei, matam os cristãos, ele tem que ser clandestino, sim, tá? Eu discordo em partes do Adolfo Paul quando ele diz que o evangelho naquele tempo tinha que ser pregado publicamente, não podia ficar só na clandestinidade, não. E eles estavam para provar isso ali para os judeus. Porém, em alguns países hoje, se a igreja não for clandestina, cara, ela não vive. Versículo 27 e 28. Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém dessa nova doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Primeira coisa, olha que coisa pesada. Ele falou assim, no capítulo 4 eles falam, não falem mais o nome de Jesus. E eles falam, não, nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vamos ser testemunho de Jesus, sim. E ele falou assim, nós falamos para vocês não falar, vocês continuam falando. E agora eles falam assim, querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Que homem? O homem de Jesus. Porque em todas as pregações de Pedro, ele falava, vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o Senhor da glória. Vocês mataram a pedra angular, aquele que foi rejeitado pelos construtores. Vocês mataram o principal, né, do povo de Deus, Jesus, o Filho de Deus. E toda a pregação de Pedro tinha uma acusação falando que eles mataram Jesus. E eles estavam já mordidinho com isso. Veja que ele fala assim, vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Mas como que eles eram mente fraca, né? Em Mateus 27, 25, lembra que eles falaram sobre Jesus? Que caia sobre nós o sangue, seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25, eles falaram, pode cair sobre nós o sangue dele, tem problema não. E agora eles estavam chorando porque Pedro estava pegando pesada, né? Falando que eles eram assassinos. Falando que eles tinham matado o Filho de Deus. Como que é as coisas, né? Parece que quem faz tem memória curta, né? Torna-se especialmente explícito que está em jogo esse nome, está em jogo esse homem, está em jogo Jesus, unicamente ele. Eles estão nervosos com Jesus. Quer dizer, como é que pode alguém morto incomodar tanto, né? Não estava morto? Estava morto, por que incomodou tanto eles? É uma coisa para se repetir. Agora o versículo 29 ao 32, vamos fazer a leitura para a gente explicar. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Você vê que esse texto trata da questão da desobediência civil. Os apóstolos desobedeceram às autoridades constituídas, às ordens do Sinédrio, abusivas e absolutistas. Pretendiam domesticar a consciência dos apóstolos. Estes afirmavam que a autoridade de Deus está acima da autoridade do Sinédrio e que para obedecerem a Deus estavam dispostos a desobedecer às autoridades judaicas. Concordo com Marshall quando diz que o custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens e suportar as consequências. Uma coisa é você falar, eu prefiro obedecer a Deus do que homens. E quando sua cabeça está em jogo? E quando seu emprego está em jogo? E quando você tem que falar assim, olha, eu não vou mentir aqui dentro dessa empresa. Tem que mentir? Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Tem que enganar? Tem que falsificar? Eu não vou falsificar. E quando a sua cabeça vai rolar se você não for fiel a Deus? Está disposto mesmo ou é só discurso? Ou é só na hora que vai ler a Bíblia, né? Que você fala assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que você confia a Deus nesse ponto mesmo? Agora veja que lindo. O Sinédrio estava ameaçado por um grupo de homens iletrados e incultos. Os apóstolos desafiavam e o povo inclinava-se a segui-los. Ao perceberem que ameaças e prisões eram medidas inócuas para acabar com a intrepidez dos apóstolos, os membros do Sinédrio partiram para uma posição mais radical. Vejamos alguns pontos importantes a respeito. Veja no versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. A pregação amolece uns, endurece outros. Quando você continuar pregando, muita gente vai vir para Jesus, mas ela vai endurecer outras pessoas, as pessoas vão odiar mais ainda você. Agora, versículo 34 e 35, o argumento de um homem chamado Gamaliel. O Gamaliel, ele foi um cara que meio que ajudou os apóstolos ali. Mas o Gamaliel não é tudo isso não, viu, cara? Então a gente vai conhecer isso antes de você ficar fã do Gamaliel. Vê se você dá uma acalmada, né? Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, né, respeitado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, né? Mandou os apóstolos serem retirados e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que vão fazer a esses homens, né? Então Gamaliel chama e fala assim, toma cuidado com o que vocês vão fazer com esses caras, né? Gamaliel era neto do grande rabino Hillel. Lembra que tinha a escola judaica de Hillel, uma escola respeitadíssima. Esse rabino Hillel era muito respeitado pela classe judaica, pela classe sacerdotal. Ele tinha muito nome. E Gamaliel era neto desse homem. E o próprio Gamaliel era muito instruído, era muito respeitado. Inclusive o apóstolo Paulo, né, o nosso apóstolo Paulo, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Foi o ilustre mestre do jovem Saulo, né? Fariseu, culto e assaz respeitado pelo povo. Este grande mestre da lei jogou água na fervura e chamou os saduceus enfurecidos à reflexão. A atitude de Gamaliel demoveu o Sinédrio de seu intento assassino e poupou os apóstolos da morte prematura. Como destacamos anteriormente, nos evangelhos, os fariseus aparecem como principais opositores de Jesus. Agora em Atos, é um fariseu que está salvando a pele dos apóstolos. Quer dizer, lembra que a classe que mais intentou para matar Jesus eram os fariseus, quando Jesus estava em vida, assim, na terra, antes de ir para a cruz e ressuscitar. Depois que Jesus morre e ressuscita, quem mais persegue os apóstolos são os saduceus. E quem salvou a pele, assim, entre aspas, dos apóstolos foi um fariseu. Quer dizer, que inverteu um pouco as coisas, né? Agora, veja os exemplos que Gamaliel dá, né? Gamaliel argumenta com o Sinédrio evocando o exemplo de dois homens, Teudas e Judas, o Galileu, que fracassaram na tentativa de atrair seguidores. Você vê que coisa, assim, a gente tem que entender que antes de Jesus vir, muitas pessoas eram revolucionárias naquele tempo. Ele citou o nome de dois homens, Teudas e Judas, o Galileu. Eles se reuniram pessoas após si. Eles se reuniram pessoas armadas, foram para cima. Então tinha outras pessoas que se chamavam de Cristo, né? E o próprio Gamaliel dá esse exemplo. Veja como que Lucas registra o exemplo de Gamaliel perante o Sinédrio, né? Perante aquela audiência. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregavam cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada, né? Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu.
Todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Você vê que ele cita dois exemplos de dois homens que tinham seguidores, que depois que eles morreram, eles deram em nada. Só que ele tem que entender que Jesus não era nenhum farofeiro, não, nenhum revolucionário que estava levantando o povo, não. Ele era o Filho de Deus, né? Não podemos ter tanta plena certeza acerca da identidade desses dois personagens, mas o historiador Flávio José fez referência a um impostor chamado Teudas, que persuadiu um grande grupo a levar consigo seus pertences e segui-lo até o Rio Jordão, declarando-se profeta. Esse Teudas foi preso e decapitado, e os seus seguidores foram dispersos. Judas, o Galileu, foi um rebelde contra a instituição de novos impostos que entraram em vigor quando Arquelau foi deposto em 6 depois de Cristo. William Barclay diz que esse Judas era um fanático e ele assumiu a posição de que Deus era o único rei de Israel e só deviam pagar tributos a ele, e não ao Império Ímpio. E pagá-lo ao Império Romano equivalia a blasfêmia. Então era um louco. Não vão pagar imposto para Roma, não. Então pega. Morreu. Em quarto lugar, o parecer de Galileu. Agora veja no versículo 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, né? O conselho de Gamaliel aplacou a ira dos saduceus, deu uma acalmada nos caras. Abrandou o ímpeto do sumo sacerdote. Então o Gamaliel ele surgiu ali como, gente, calma, meu. Se os caras for ruim, vai acabar. Ninguém vai seguir um Zé Ruelas. Mas se eles forem de Deus, né? Vocês vão estar lutando contra o próprio Deus, né? Só que você sempre você sempre é levado a achar Gamaliel um cara legal, né? Olha, ele salvou a pele dos apóstolos, hein? Olha, ele vai virar um cristão. Mas não é bem assim, né? Você vê que tem algumas coisas que Gamaliel falou ali que não é verdade. Por exemplo, ó, John Stott mesmo disse que quando o Gamaliel disse que não nos devemos precipitar em conceder a Gamaliel, né, dar crédito para Gamaliel, porque o que ele falou não é 100% verdade. É verdade que, afinal de contas, o que vem de Deus vai vencer. E o que é meramente humano, e quanto mais diabólico, perecerá. Todavia, no curto prazo, planos malignos às vezes obtêm sucesso. Então não é sempre verdade que Gamaliel falou que quando não é de Deus, não perece. Tem muitas vezes que coisas do diabo vão para frente, meu. Tem muitas vezes que coisas que são satânicas que crescem. Tem uma frase do Mark Twain que diz assim, ó, enquanto a verdade ainda está colocando os sapatos, a mentira já deu a volta ao redor do mundo. E é verdade. No final, a verdade de Deus será vitoriosa. Mas enquanto isso, Satanás pode se mostrar extremamente forte e influenciar multidões. Apesar do que afirma o pragmatismo, lembra que eu tenho que falar de pragmatismo com vocês, né? Tá tendo sucesso, então é de Deus. Não é bem assim. O sucesso não é prova de que algo é verdadeiro. Seitas falsas muitas vezes crescem mais rapidamente que a igreja de Deus. Sob qualquer ponto de vista, a lógica de Gamaliel é insensata. Gamaliel falou assim, gente, ele é só mais um, Jesus é só mais um. Logo vai passar, né? A ideia dele era que para ele, Jesus de Nazaré era apenas mais um judeu zeloso que havia tentado libertar a nação de Roma. Para Gamaliel, os agitadores vêm em vão. É preciso ter paciência. Então, mas viu, gente, vai passar. Larga esses caras aí, são Zé Ruela. Não. E a lógica dele de que tudo que é de Deus prevalece, não é uma lógica 100%. Porque tem muita coisa que é do diabo que prevalece. Tem muita coisa que é do diabo que vai para frente. É claro que no final das contas, quem vai prevalecer vai ser Deus. Jesus vai vencer. Só que nesse mundo, o diabo engana pessoas, mano. O diabo faz... Você vê o islamismo. É uma seita, é uma religião totalmente mentirosa, totalmente enganadora, totalmente anticristã, totalmente rebelde contra Deus, totalmente falsa o islamismo, né? Ele se apresenta. E ele ganha milhões e milhões de adeptos pelo mundo. Todo ano tem gente se convertendo ao islamismo. Então, você vê que Gamaliel ficou em cima do muro, incentivou a neutralidade numa hora crucial, quando uma decisão era exigida. Jesus deixou claro que é impossível permanecer neutro em relação à sua pessoa e à sua mensagem. Jesus lembra que Jesus falou? Quem não é por mim, é contra mim.
Então Gamaliel, ali era o momento que Gamaliel fala assim, não, Jesus, ele é o Cristo mesmo, olha os sinais que eles estão fazendo. Não, Gamaliel ficou no meio do muro, acalmou os caras, foi usado por Deus para libertar os apóstolos, foi, mas Gamaliel não tomou a decisão. Quando é com Cristo, cara, você não tem a opção de ser neutro. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. A decisão, e você vê que coisa, né? A indecisão é uma decisão. A decisão de não decidir. Né? E os indecisos decidem-se contra Cristo e não a seu favor. Agora veja o versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e os soltaram. Que coisa, de novo bater nos caras. Os caras estão apanhando todo dia, né? No versículo 41 e 42. A dupla reação dos apóstolos. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Diante da dupla ação do sinédrio, os apóstolos demonstram dupla reação. Alegram-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo e continuaram todos os dias a ensinar e a pregar a Cristo no templo e de casa em casa. Não somente o castigo fracassou em causar desânimo nos cristãos, como também os encheu de júbilo. Aqueles que ouviram e viram as maravilhas de Cristo não podiam calar-se. Estavam prontos para serem presos, mas não para calarem sua voz. Estavam prontos para morrerem, mas não para deixarem de proclamar a Jesus, o Cristo. Tertuliano, falando às autoridades do Império Romano, exclamou: matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, façam de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimem, tanto mais cresceremos. A semente é o sangue dos cristãos. Nessa mesma linha de pensamento, John Stott é absolutamente oportuno afirmar que a perseguição refina a igreja, mas não a destrói. Então, a perseguição só serviu para o evangelho ser mais e mais espalhado pelo mundo. E eles pregavam nas ruas, de casa em casa. Que nós possamos espalhar o evangelho como se fosse uma epidemia mesmo. Mas uma epidemia que atinge as pessoas com amor e com o Cristo ressurreto. Que você não tenha vergonha, não tenha medo de sofrer perseguições. Que você tome cuidado. Porque você pode ser um hipócrita dentro da igreja. Você pode estar atrapalhando a igreja de crescer pela sua hipocrisia. Toda hipocrisia leva à morte. Tome cuidado. Mas ao mesmo tempo, não tenha medo de enfrentar as perseguições. Por causa do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijão. Compartilhe esse estudo com mais alguém. Deixa Deus falar com você.